Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos aqui no programa Imóveis. Sou Ricardo Reis. Hoje um programa super especial com a MRV, o CEO, o co-presidente da MRV, que é o Rafael Menin. Vai falar também da Lugo, das maiores empresas de multifamily hoje no Brasil, do Banco Inter, da HS, que é a empresa de multifamily que eles estão hoje nos Estados Unidos, e também com o Sérgio Fischer, que é o CEO da Log Commercial Properties, que hoje é das maiores empresas também de logística, empresa nova ainda, mas já uma das maiores empresas, não a maior empresa de logística do Brasil. Então, muito bem-vindos. Rafael, como é que está você? Tudo bem? Bem-vindo, Ricardo. Boa tarde. Bem-vindo, Sérgio. Boa tarde. É um prazer estar participando do programa. Dá uma boa tarde também para quem está nos escutando. E vamos ter aí acho que uma hora para bater um papo e contar um pouco da história da MRV e dessas iniciativas que a gente foi criando também ao longo desse percurso, né? A HS, a Log, a Urba e mais recentemente também a Lugo. Vai ser um prazer a gente contar um pouco de história e falar um pouquinho do que a gente enxerga que vem pela frente. Exatamente, essa que é a ideia, Rafael, é vocês poderem contar para a gente por que estão nesse mercado, qual é a estratégia que deu tão certo, tão bem diversificado no Brasil inteiro, em várias empresas que no fim tem a base por trás, que são os imóveis. E você, Sérgio, como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Obrigado aí pela iniciativa. Vai ser um espaço importante aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a Log e os impactos da pandemia, que vão ser muito positivos. Eu vou ter um tom um pouco positivo hoje aqui. E como é que a gente está vendo o setor e a Log aí para o futuro. Exatamente. Logística é um dos poucos setores que tem se beneficiado tanto com o e-commerce, né? Quanto agora, talvez, um pouco aí com o Covid aí. Mas vamos entrar nesses assuntos todos. Rafael, começando por você, contar um pouquinho aí do histórico, né, da MRV e daí por que das estratégias de diversificação em negócios coligados aí, como é que chegaram a fazer tudo isso? Então vamos lá, Ricardo. A MRV tem 40 anos. A empresa foi fundada em outubro de 79, né, pelo meu pai. Ele tinha acabado de se formar e resolveu abrir uma empresa de imóveis econômicos, né? Ele sempre enxergou que esse segmento é um segmento mais resiliente, com uma demanda gigantesca e que não estava bem atendido pelo mercado. E aí começou como toda empresa pequena, né? O fundador, ele bate escanteio, marca o gol, faz isso tudo, e Sim. A empresa gradativamente foi crescendo e logo depois veio uma crise. Meu pai sempre conta a crise de 82, foi uma crise muito dura, várias empresas ficaram pelo caminho e a MRV é uma empresa inovadora, resiliente, conseguiu sobreviver à crise, apesar de ser uma empresa muito novinha, né, ainda não tinha uma capacidade financeira muito grande. E aí aquele esforço da empresa pequena, o fundador tem que vender o carro, aquela coisa toda, né? Bom, a empresa ganhou um pouco de tração. Em 86, uma crise nova. 90, tivemos o plano Collor. Mas eu acho que essa trajetória de todas as empresas brasileiras, né? O empresário brasileiro, ele é um sobrevivente, é um país com muitas oportunidades, mas também um país que, ao longo do tempo, as regras mudam muito. Sempre a gente tem uma crise a cada 4, 5 anos. E a empresa que não for diferente, que não for empresa preparada, ela acaba ficando pelo caminho. Mas eu gostaria de citar também alguns marcos importantes. Passados esses anos mais difíceis, os primeiros anos, né? A MRV, em 94, a gente optou por fazer a primeira expansão geográfica, e aí nós fomos para o interior de Minas Gerais e também para o interior de São Paulo, né? Como todo mineiro, o mineiro é conservador, então a gente preferiu começar pelas cidades pequenas do interior de São Paulo. Começamos por, acho que Americana, depois a gente foi para Ribeirão Preto e continuamos com uma dispersão, com o nosso trabalho de dispersão geográfica. Um outro episódio interessante também aconteceu em 96. Nesse momento, o Rubens convidou os 10 principais executivos para serem sócios da companhia, né? E na época não tinha programa de stock option, né? Era um programa de sociedade, alguma coisa assim. E aí a pessoa podia escolher no fim do ano se o bônus que ela recebia seria usado para comprar participação na MRV
ou para qualquer despesa pessoal, alguma viagem para fora, trocar de carro ou trocar de apartamento. E o mais bacana é que desde este momento, os executivos sempre usaram o recurso do bônus para comprar participação no MRV. E meu pai falava naquela época, né, o sonho da companhia é abrir o capital. E para uma empresa com 15 anos, 16 anos de vida, no Brasil de 97, crise da Rússia, crise da Ásia, falar em IPO era quase que um devaneio, né, Ricardo? Sim. Mas as pessoas, esse grupo de 10 executivos, sempre acreditou na empresa, né? Essa turma tinha e tem, muitos ainda continuam na empresa, uma relação de muita, diria que um cordão quase que umbilical, de fato uma família. As pessoas trabalhavam com muito comprometimento e isso foi fundamental para que a gente tivesse sucesso nessa dispersão geográfica da companhia. Aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro, Centro-Oeste, fomos para o sul do Brasil, né? Até que em 2006 esse grupo já eram 40 pessoas e a MRV atuava em aproximadamente 40 cidades, fazendo aí 4 mil apartamentos por ano, que para aquela época já era um número bem representativo, né? A MRV já era a maior empresa econômica do Brasil. E aí o Brasil, a partir de, eu diria que de 2005, mas 2006 para frente, o Brasil virou o queridinho do momento, né? Sim. E aí foram uma série de IPOs na nossa indústria, acho que foram 18 IPOs entre 2005 e 2008, foi uma loucura. Foi. O mercado global com um excesso de liquidez e o Brasil por várias características, né? Demográfica, era um país que tinha voltado a crescer, a inflação começando a ficar mais controlada, o Brasil virou a menina dos olhos, e aí saiu um monte de operação no mercado de capitais, que foi muito importante para o país, né? Aí em 2008, se eu não estou enganado, a primeira subsidiária importante foi a Log, o Sérgio vai falar depois, ele conhece com muito mais detalhe do que eu, mas o Sérgio ele passou uma temporada numa empresa que nós tínhamos em Miami, de logística também. Ele ficou lá talvez 6 anos e voltou para abrir a Log aqui no Brasil, né? Em um outro episódio importante, em 2009, foi o Minha Casa Minha Vida, que não foi, na realidade, um novo modelo de financiamento, né? Eu diria que o governo ele emoldurou corretamente as regras, fez alguns ajustes, e aí o mercado econômico, de fato, pegou uma tração enorme. E a MRV, pós-IPO, em 2007, a gente fazia 4 mil unidades por ano. Em 2013, a gente fez 40 mil unidades por ano, ou seja, crescemos 10 vezes em 6 anos. Saímos de 4 mil apartamentos por mês para 4 mil apartamentos por ano, para 40 mil apartamentos por ano. Foi uma loucura. Sim. Né? E, como eu disse, nesse intervalo de tempo, a companhia criou essa subsidiária, que foi a Log, e em 2014 a gente abriu uma nova subsidiária, que foi a Urba, uma empresa de terrenos, né? Uma urbanizadora, uma loteadora. Essa empresa tem também um projeto muito bacana pela frente. Infelizmente, o giro desse negócio é muito longo, então até comprar o terreno, legalizar, são muitos anos. A partir de agora, acho que 2020 foi um marco importante. A gente vai enxergar a partir de agora um volume de lançamentos muito mais representativo nessa linha de negócios que é a Urba. Em 2013 também, aí não foi dentro da MRV, né? A nossa família fundou uma empresa na Flórida, que é a HS, uma empresa que compra o terreno, incorpora, constrói um empreendimento, aluga e depois de estabilizado faz a venda para um fundo. E é um modelo muito parecido, inclusive, com o modelo da Lugo, que é a última iniciativa nossa. Assim, a Lugo foi fundada aí há 2 anos atrás, né? Já temos 4 projetos vendidos para um FI e outros 8 projetos em andamento. Acho que é uma empresa que tem um futuro brilhante pela frente, como todas as outras, né?
Mas é a última, a filhotinha do grupo, é a mais novinha, mas é um projeto que já se mostrou vencedor, e eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um sucesso estrondoso. Então, falando muito rapidamente, Ricardo, da história vindo até o presente, essa história do grupo MRV, aí eu acho que depois, a partir de agora, a gente pode entrar com um pouco mais de detalhe em cada uma dessas linhas de negócio e falar como a gente enxerga o presente e o que a gente vislumbra para o futuro, não só no Brasil, mas como também no mercado americano. E aí o Sérgio fica à vontade, quando for falar da Log, aí ele assume o timão e fala do que tem que ser dito, porque ele conhece muito mais do que eu, é o CEO da empresa, e aí a bola a gente passa para ele. Legal, muito bem contextualizado, Rafael, muito obrigado. Alguns pontos que me chamam a atenção, assim, eu sou construtor, incorporador também, e fizemos a tecnologia de paredes moldadas no loco. E vocês fizeram uma indústria disso, e um sucesso muito grande. Outro negócio que aqui em Curitiba tem de vocês, que é a Lugo, fui visitar o empreendimento, fiquei encantado, desde a tecnologia de você começar o acesso para marcar a visita, tudo funcionando, decorado, bonito, área comum muito bem colocada, a segurança fora de série. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, Sérgio, vou colocar você numa conversa agora aqui, nos dá um contexto aí de como que está a Log, como é que começou, em que pé que nós estamos hoje. Bom, Ricardo, como o Rafael adiantou, a Log é uma empresa que nasceu dentro do grupo da MRV, né, tendo a MRV como controladora. Isso foi em 2008, né? Uma empresa que é especializada em desenvolvimento de ativos logísticos, condomínios logísticos, os chamados classe A, né, que são os mais modernos do mercado. Ela nasceu como subsidiária da MRV em 2008 e começou a fazer os primeiros projetos. A gente tem, por característica, só fazer projetos greenfields, né? Nós nunca compramos um ativo pronto, o nosso portfólio foi todo desenvolvido por nós. Isso é um ponto importantíssimo, porque a gente consegue ter um retorno muito maior do que o mercado controlando todo esse ciclo de desenvolvimento, né? E a história de ter nascido dentro das MRV nos auxiliou muito, foi um empurrão muito grande que a gente teve. Nós pegamos 30 anos naquela época, lá 30 e poucos anos de história, em focos em desenvolvimentos de projetos populares, com foco em custo e em controle de obra. Então, isso nos auxiliou muito a montar aqui um time de engenharia da MRV, da Log, né, com todas essas características, para a gente ter a capacidade de entregar um ativo de qualidade com um custo bem controlado. Isso para a gente foi importantíssimo. Nesse período, nós entregamos 1 milhão de metros quadrados de ABL próprio, né, já somos um dos maiores aí portfólios do Brasil. Foi importantíssimo aí esse auxílio da MRV, como eu coloquei mais cedo. E em 2018 fizemos um spin-off, né, separando completamente a base acionária das companhias. Toda acionista da MRV naquela época ganhou aí ações da Log, e a Log já nasceu como única empresa listada desse setor de galpões na Bovespa, em dezembro de 2018. Ao longo desses 10 primeiros anos, nós fizemos algumas rodadas de capital, que foram importantíssimas aí para o nosso plano de crescimento. Em 2011, nós trouxemos para dentro da base acionária um fundo, o Starwood Capital, que é um fundo americano especializado em mercado imobiliário, que estão na base até hoje. Continuamos os nossos crescimentos desse 1 milhão que eu citei. Em 2013, veio uma nova rodada com um FIP controlado pelo Bradesco, né, que também ainda é acionista nosso. Continuamos com o nosso plano de crescimento. E nós tivemos, assim, nós temos dois diferenciais muito grandes em relação ao mercado. Esse mercado de logística no Brasil é muito incipiente ainda, né, Ricardo? As estatísticas falam que o parque industrial brasileiro tem por volta de 150, 160 milhões de metros quadrados como um todo. Somente 10% desse número são considerados os galpões classe A modernos, né? Ou seja, existe um mundo para ser feito no Brasil, uma avenida de crescimento muito grande. E esse setor é um setor de capital intensivo. Então, você precisa de muito acesso a capital para você continuar esse plano de crescimento, né? Por isso, essa história da Log teve 2 rodadas de capitais privados, né? Junto com o apoio da MRV, e a gente sabia que era importantíssimo a gente ir à Bolsa, porque a gente precisava de mais capital para continuar crescendo. Nós temos 2 grandes características na Log, que veio também um pouquinho do DNA da MRV, que é esse foco em desenvolvimento de ativos no Brasil inteiro, né? Hoje a Log está presente em 30 cidades, 10 estados do Brasil, com ainda algumas novas sendo estudadas.
uma característica multilocatário. A gente faz um galpão modular, não é aquele chamado big box de grandes operadores, né? Esses big box, você pega algumas poucas demandas no Brasil, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, por ano, né? O modular, não. O modular, você tem um acesso a uma base de cliente muito mais ampla, e isso tem sido um pouquinho do nosso sucesso, né? A Log, se você pegar as estatísticas desse mercado de galpão classe A, a taxa de vacância hoje está variando por volta de 18%, 19%. A nossa tem sido próxima de 5% há algum tempo já, né? Mesmo colocando um crescimento muito grande, né? Isso é a força do nosso modelo de negócio. Bom, e a gente vendo essa demanda crescente, né? Principalmente existem dois grandes drivers de demanda do nosso negócio. Um é o chamado Flight to Quality, que é a mudança, a migração de galpões obsoletos para o galpão classe A, né? Nós estamos surfando essa onda pelo fato de ser a única empresa investindo de maneira nacional, né? Grandes capitais do Brasil não tem nenhum galpão classe A, é uma coisa absurda, né? A gente eu gosto de citar muito o exemplo de Fortaleza, uma região com 4 milhões de habitantes. Nós somos o primeiro galpão classe A daquela região ali, temos 110 mil média BL ali e estão com demanda adicional, né? Essa é a realidade do Brasil, né? Você pega o estado de São Paulo, tem um parque muito bacana, parque bom já, tem demanda adicional, com certeza, mas o Brasil é muito pobre ainda. E o segundo ponto, o segundo grande drive de demanda, eu acho que aí a pandemia veio para mudar esse negócio um pouco mais, é o e-commerce, né? O e-commerce ainda está no incipiente no Brasil, né? Tem um market share aí por volta de 5% da venda do varejo, é muito pouco, né? Compare esse dado com os Estados Unidos, que é 12%, a China, que é quase 25%, o Brasil tem muita coisa para ser feita nisso ainda. E uma das travas desse e-commerce é exatamente a falta de investimento de maneira nacional, que é o que a Log faz, né? Então, esses dois grandes drives de demanda existem, independente de crescimento de PIB, que a gente viu acontecer. A Log conseguiu, ao longo da crise de 15 e 16, continuar crescendo bem o portfólio dela, com boas taxas de ocupação, mesmo no momento de cenário super desafiador, né? Em termos de economia, e exatamente por causa desses dois drivers de demanda. Então, olhando para frente, nós estamos super animados. Fizemos, inclusive, um follow-on na Bolsa em outubro do ano passado, o que nós lançamos, o que a gente chama de todos por um, que é dobrar o ABL da companhia em 5 anos, né? A gente tem um plano que de entregar mais 1 milhão de metros quadrados até 2024. E para isso a gente precisava de capital, fomos à Bolsa, fizemos uma rodada no follow-on de 640 milhões de reais, fizemos uma primeira reciclagem de ativos prontos, né, que foi ativos estabilizados, que foi a abertura, um IPO de um fundo, junto com a parceria com o Banco Inter, em dezembro do ano passado, e a ideia é, eventualmente, todo ano a gente fazer uma reciclagemzinha de ativos para continuar esse plano de crescimento nosso aí, que nós estamos vendo uma demanda superaquecida no nosso setor. Muito bem colocado, Sérgio. Muito obrigado pelo teu contexto. Dá para ver assim que a força do capital que vocês têm, né, além da estratégia, capital, recursos humanos, é um ponto forte também. A experiência tua lá fora deve ter ajudado bastante você a ver o mercado mais profissional e trazer isso para cá. E agora voltar um pouquinho para o Rafael. Até o Sérgio comentou do Banco Inter. Queria falar um pouco do presente, Rafael. O que você está vendo agora com esses juros mais baixos da história? Isso chegou na ponta? Tá para você que produz, para o teu cliente que está financiando. Tinha um cenário recente muito positivo no começo do ano, antes do Covid. Entrou o Covid, já estamos há 2 meses nisso aí. O que está acontecendo no presente? Vamos lá, Ricardo. Quando o Covid começou a ser mais importante, né? Eu diria que no começo de março, todo mundo ouve, putz, isso vai chegar no Brasil e vai ter um impacto importante no Brasil, mas também no mundo como um todo. E naquele momento nós não tínhamos, talvez, a visibilidade para prever o que poderia acontecer. Se a nossa venda iria cair pela metade, ou iria cair para 25% do volume de janeiro e fevereiro, que tinha sido 2 bons meses, né? O ano começou muito forte, e março começou muito bom também, e a partir da segunda quinzena de março, um pouco de inquietude por parte do comprador, né? O único assunto do momento era Covid, como é até hoje, né? E como tem que ser, de fato, uma crise muito séria. Mas, surpreendentemente, a MRV teve um desempenho diferenciado, um desempenho muito bom durante esses meses do Covid, né? A gente fechou março com mês recorde de vendas. No primeiro TRI, a gente cresceu 25%
em relação ao primeiro tri do ano passado. Tá? O mês de maio, abril e maio também foram meses muito bons. E claro que isso não aconteceu por acaso. A MRV ela tem alguns aspectos que facilitam bastante a nossa penetração no mercado. A MRV está presente no mercado no Brasil inteiro, são 162 cidades de atuação, uma marca muito forte, né? Um produto diferenciado, um produto tido como o melhor no segmento de baixa renda. Uhum. E a MRV já vem há alguns anos investindo fortemente no canal digital. A MRV, não tem nenhuma dúvida, é a empresa mais digital do setor. Né? Para te dar um número, a gente investiu nos últimos anos 300 milhões de reais nessa agenda digital. E só neste ano vamos investir quase 100 milhões de reais. Uhum. Né? E nós sabíamos que esse era um caminho sem volta, né? E o Covid, o momento atual, ele serviu para catalisar essa forma de consumo cada vez mais digital por parte da população. Né? Então foi impressionante como é que o nosso volume de leads aumentou nos últimos 2, 3 meses. A gente focou um pouco mais na nossa mídia, a gente criou um monte de iniciativa, feirão digital, lançamento digital, e foi muito aderente para o momento, né? E a gente vem tendo um desempenho, eu diria que surpreendentemente melhor do que o esperado. Acho que a minha melhor expectativa ela está sendo suplantada pelo que a gente vem entregando a partir do começo do Covid. Mas eu queria lembrar, viu, Ricardo, acho que o ponto talvez mais importante é o que permite com que nós estejamos muito otimistas com o futuro do setor. Primeiro aspecto é demografia. Né? O Brasil é um país no qual se formam mais de 1 milhão de famílias por ano, e nos últimos anos o mercado como um todo fez por volta de 500 mil moradias por ano. Então tem um déficit já existente, mas que cresce todo ano, e esse déficit está mais concentrado, obviamente, na base da pirâmide. Né? Então, na medida que você tem, né, um juros barato, na medida que você tem uma recuperação econômica, é claro que este ano está dado que não teremos recuperação econômica, mas eu espero que daqui para frente, a partir do terceiro tri, a gente volte a ter uma queda lenta e gradativa do desemprego, e que a partir daí, 2021, 22 e 23, isso passe a ser a verdade no nosso país. Né? O tamanho do mercado endereçável, ele cresce, não adianta você ter demanda demográfica, tem que ter renda e financiamento e juros baixos. Uhum. Né? Então, acho que os pilares que favorecem o mercado maior estão aí. Tudo leva a crer que nós teremos durante um bom tempo uma inflação baixa. Isso é fundamental para a gente ter um juros baixo. Uhum. Né? Tudo leva a crer que nós vamos ter, a partir de algum momento, um crescimento econômico continuado. Acho que o Brasil, por mais que a gente esteja passando por um momento um pouco mais difícil, um pouco mais conflituoso, acho que nós vamos pacificar o país e as reformas continuarão a serem feitas no país. E aí nós podemos ter vários anos de crescimento de 3%, 4%. Né? E aí nosso mercado ele vai explodir, vai dobrar de tamanho, não tem nenhuma dúvida disso. E esse mercado de baixa renda, ele será o mercado mais impactado por esse crescimento, por essa mudança demográfica e socioeconômica no país. Mas, por outro lado, a gente também tem certeza, quer dizer, a quantidade de teto está dada que vai ser muito grande, né? Mas vai haver também um modelo na habitação. Pode ser que as pessoas não queiram, a partir de um determinado momento, empatar durante 30 anos 30% da sua renda familiar. Ou um percentual dessas famílias não vão querer. E para isso, alugo. Tá. A gente quer estar presente não só no mercado de incorporação, mas no mercado que, na nossa opinião, ele ainda é incipiente no Brasil, mas vai crescer muito nos anos. Né? Então, a Alugo, de certa forma, ela vai disruptar o modelo MRV, ela vai concorrer com a MRV. Pode ser que em algum momento ela venha a ser maior do que a MRV, mas se alguém for disruptar a nossa operação, que seja uma empresa de dentro de casa. Né? Então, é como a gente pensa o nosso negócio. A gente está criando, o que a gente fala o tempo inteiro dentro da companhia, é um ecossistema de moradia.
Então, o cliente ele entra na nossa plataforma comprando um imóvel mais barato, a família aí bem no começo da vida, com uma renda familiar de R$2.000 por mês, R$2.500 por mês. Depois ele tem dentro da própria plataforma um imóvel um pouco mais caro, né, com fundo de SBPE. Ele pode ser que ele queira sair desse imóvel, vender dentro da nossa plataforma e migrar para um produto Lugo, ou começar no produto Lugo, e dali a algum momento ele casou, teve os filhos, quer estar mais estabelecido, vai comprar um imóvel da nossa linha Premium. E, por fim, tem também a divisão de loteamento, né? Então, a gente quer que o cliente MRV ele transacione continuamente durante a sua jornada de vida dentro desse ecossistema de habitação que a gente está montando. Por isso é tão importante esse aporte robusto na agenda de tecnologia, essa agenda digital, e isso é fundamental para o nosso plano futuro. Tem muita coisa em gestação dentro da companhia. Hoje a gente tem lá quase 400 pessoas trabalhando em quase 40 squads, desenvolvendo produtos digitais, produtos de moradia, que não são só o apartamento. O apartamento é um meio, né? A gente está incorporando várias soluções de moradia para que o cliente MRV tenha um produto completamente descomoditizado do que é visto hoje no mercado. Seja o produto linha Premium, o nosso produto padrão, que é o Minha Casa e Minha Vida, o produto da Urba, o produto da Lugo. Então, isso é super importante. Então, o cliente ele vai poder decorar o seu imóvel na nossa plataforma, vai poder reformar o imóvel na plataforma, vai poder comprar os eletrodomésticos, os adornos, os móveis dentro do nosso marketplace. Então, de fato, é um ecossistema de moradia com várias soluções, tanto no aspecto de preço, localização e também modelo. Compra, locação, e ele pode começar em um e para o outro, começar na locação e para compra. Então, esse é o nosso planejamento de médio e longo prazo. E aí eu acho que o Covid, que tem um monte de impacto, infelizmente, negativo na sociedade, muita gente morrendo, já são mais de 35 mil mortos. Então, de fato, é algo muito triste, mas, por outro lado, ele vai deixar de coisas positivas, né? Então, acho que aí uma indústria que sai vencedora é a indústria de habitação, né? A importância da casa, a importância de se ter uma casa adequada, confortável, espaçosa, com lazer, com conectividade, né? A gente está percebendo que está tendo uma valorização ainda maior da importância da casa própria, seja qual for o modelo de consumo, para a família brasileira, né? Então, a gente não tem nenhuma dúvida que a nossa indústria sai como uma das vencedoras nesse momento pós-crise sanitária. Muito bem colocado, Rafael. Vou passar agora para o Sérgio para falar um pouco do presente também, daí a gente volta com você falar de resultado, parte financeira, né? Tem um fundo imobiliário que está financiando também a Lugo, né? E como é que está a parte financeira da empresa, que saiu o resultado trimestral agora há pouco tempo. Sérgio, como é que está para você esse presente aí com o Covid? Qual foi o impacto que deu para você nisso? O Ricardo, eu tenho 3 pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar hoje sobre o momento atual da LOG. Primeiro, que a gente vinha já numa demanda muito aquecida, com os imóveis da companhia quase na totalidade ocupados, né? A gente reportou no final do primeiro trimestre uma ocupação recorde, abaixo de 5% de vacância nos imóveis estabilizados, ou seja, estamos tendo a demanda crescente, né? Eu gosto muito de falar também que uma vez nós temos mais de 200 clientes hoje dentro daqui da LOG, né? E esse cliente tem nos guiado para o crescimento, isso tem sido muito importante, né? Só para você ter uma ideia, todos os novos negócios fechados em 2019 pelo nosso time comercial, 70% deles foram para clientes existentes, né? Clientes que já estavam... Estou encomendando para você onde colocar o teu centro logístico. Nós estamos sendo muito mais assertivos no crescimento, né? Então, ou seja, a gente está num momento de mercado, e eu acho que o Covid não nos atrapalhou nesse sentido, bastante interessante pelo tamanho do portfólio da companhia, pelo trabalho de clientes que a gente tem, replicando novos ativos aí em novas cidades. Agora, além disso, nós fomos pegos num momento interessante em termos de balanço para a LOG, né? Como eu falei mais cedo, a gente acabou de passar por um reforço de capital com follow-on em outubro, fizemos o IPO do nosso fundo, reciclando R$170 milhões em ativos em dezembro de 2019, ou seja, nós estamos num momento de balanço super oportuno para a gente conseguir
aí passar por essa crise e auxiliar os nossos clientes também. A gente tem feito muito isso, né? Uma das grandes vantagens da Log é que nós temos uma carteira super diversificada em termos de setores, né? Alguns estão sofrendo e outros não. A gente, 50% dos nossos clientes estão ou e-commerce, ou farmacêutico, ou alimentos e bebidas, que são setores que estão superaquecidos hoje. Esse cliente tem até nos pedido área adicional. Em contrapartida, nós temos setores automobilísticos, setor de vestuários, que esse cliente tem nos pedido um apoio, né? E a gente tem feito muita negociação de diferimento de aluguel para auxiliar esse cliente, para mantê-lo no imóvel e, eventualmente, a gente dar um fôlego para eles nas operações aí nesse período complicado. O que você faz, Sérgio, nesse caso? Desculpe interromper, mas você dá um desconto, ou você dá um desconto para cobrar na frente? Cada caso é um caso? Como que você está fazendo? Cada caso é um caso, a gente olha o setor, olha o relacionamento do cliente, olha quantas operações ele tem com a gente, se ele realmente necessita de auxílio, mas, em via de regra, a gente tem feito diferimento de locação, ou seja, o aluguel do mês corrente, ele vai pagar parcelado para a gente ao longo do segundo semestre, né? E da grande totalidade perto de 100% dessas operações, estão sendo repagadas ainda ao longo de 2020. E um terceiro ponto que eu acho que é importante, que aí o momento está trazendo para a gente, o Rafael falou um pouquinho sobre taxas de juros, nós nunca tivemos na Log um momento tão interessante entre spread de yield on cost nos projetos entregues e o custo de funding nosso, né? Hoje nós temos uma dívida 100% em CDI, né? Nós estamos falando da nova realidade do CDI, tem gente falando em 2,75 no final do ano, 2021 vai ser um ano super de taxas comportadas também, então isso vai nos beneficiar, porque a gente está entregando um spread, não estamos vendo a redução do yield on cost, né? Então, está se mantido ali perto dos 12%, 13% ao ano, que é um número muito forte, e estamos vendo aí uma baixa no custo de financiamento desses novos projetos. Então, ou seja, está com um spread recorde. Então, um momento para a gente é super interessante. Muito bem colocado. O resultado final desse investidor do fundo imobiliário tem sido quanto, mais ou menos? Por volta de 6%, 6,5%. Né? É o valor histórico aí do mercado imobiliário mesmo. Muito obrigado, Sérgio. Tem uma coisa interessante nesse negócio do fundo da Log, Ricardo, que foi bom você ter falado. Nós montamos um modelo de negócio para fazer a reciclagem de capital, porque a proximidade com esse cliente sempre foi muito importante para a gente. A gente não queria vender um parque e deixar aquele cliente na mão do mercado, né? Então, nós montamos um modelo onde a gente está vendendo participações minoritárias de alguns parques, né, para o fundo imobiliário e mantendo ali o controle daquele parque e estamos sendo o consultor imobiliário do fundo. Então, para que o cotista que está comprando a cota do fundo da Log, ele vai ter certeza que vai ter o olho do dono ali na ponta controlando aquele projeto para ele, que a gente tem interesse também no outro lado, né? Então, além de ter a diversificação geográfica, a diversificação setorial que nosso portfólio já tem esse aspecto também que a gente está com skin in the game, né? Nós estamos no jogo aí como coproprietários do imóvel. Esse alinhamento é importantíssimo, né? O investidor gosta muito de ver esse alinhamento entre o gestor, né, com o controlador aí, investidor, todo mundo junto na mesma linha. Legal. Rafael, voltando então à parte financeira, apresentou resultados agora recentemente, né? E tem esse alinhamento que vocês têm de vantagens competitivas, que são os terrenos, as licenças, a venda, a construção e o financiamento, que vocês integram tudo para poder tentar fazer o melhor possível, né? E em resultados financeiros, como é que está indo a empresa? Ricardo, nosso modelo, como é o da Log também, diria que isso é o DNA do grupo, as empresas são sempre verticalizadas, né? A gente compra o terreno, desenvolve o produto, constrói, vende. Isso vale também para HS e para Lugo. A gente pode falar um pouquinho também do modelo da HS, que é uma empresa que a gente aposta muito. Uhum. Então, a gente teve o primeiro trimestre com vendas recordes, tá? A nossa margem caiu um pouco, basicamente por dois motivos. A gente fez uma marcação a mercado de parte do nosso caixa e também a gente fez uma provisão esperando um desempenho creditício um pouco pior, e aí o PDD ele pode ser que suba ao longo do ano. Então, a gente fez uma provisão já de forma conservadora, colocamos aí por volta de 10 milhões no resultado, ou seja, prejudicou nosso resultado em 10 milhões. E o que a gente espera daqui para frente é uma venda ainda muito saudável, tá? Mas neste ano a gente colocou geração de caixa em detrimento à margem. Nosso projeto no começo do ano era um incremento de margem em relação ao que foi no ano passado. O projeto vai ficar para 2021.
Então a margem está bruta de 30%, no primeiro líquida perto de 10%, né? Exatamente. No primeiro TRI com juros capitalizados deu 28,5%, e tirando juros um pouco mais de 30%. Então, neste ano, a gente deve ficar com a margem mais ou menos nesse patamar, e a partir do ano que vem, a gente espera que a nossa margem volte aos patamares históricos, né? Mas eu acho que o mais importante nesse ano é manter o tamanho da operação. A gente quer lançar e vender mais do que a gente fez em 2019, né? É voltar a gerar um caixa robusto, isso é super importante, né? E temos essas iniciativas que estão indo muito bem também. O Alugo, eu falei rapidamente, é um modelo muito parecido com o da Log também, com a da Log o reciclo ativo. A gente consegue alugar, por ser uma empresa verticalizada, a gente faz a alocação daquele ativo com yield on cost de mais ou menos 9% e faz a venda por mais ou menos 6,5%. Isso foi num cenário de juros mais alto. Pode ser que ocorra uma compressão desse cap, e aí a margem na venda desses portfólios será ainda melhor, né? Então, é uma divisão que nós acreditamos muito e não deixa de ser um fundo novo, um dinheiro novo irrigando o nosso negócio, né? Dado que a MRV está no Brasil inteiro, com land bank de mais de 50 bi, o cliente tem aceitado muito bem o produto Lugo. Os 2 primeiros já estão estabilizados, a gente alugou super rápido. O terceiro, o de Curitiba, a gente começou a locação há pouco mais de um mês, ele já está 70% locado. O modelo da Aluga é impressionante, o cliente pode alugar o apartamento em 3 minutos, ele monta o apartamento dele no app, se ele quer com vaga, sem vaga, mobiliado ou sem mobília, com eletrodoméstico ou sem eletrodoméstico, com TV a cabo ou sem TV a cabo. Ou seja, ele tem um cardápio de opções, ele no app escolhe, paga no cartão de crédito e está feita a locação. E a partir daí ele passa, de fato, a viver num condomínio com um hall de serviços, condomínio que foi projetado para locação. É diferente do mercado tradicional brasileiro, que a gente vê algumas iniciativas interessantes na plataforma de locação, no software de locação, mas o hardware, que é o apartamento, são apartamentos antigos, velhos, e como eles são de forma isolada ao mercado secundário, você não consegue ter essa experiência que o cliente da Lugo tem no produto Lugo. Ele é integralmente feito para aluguel, ele é projetado para aluguel com esse monte de serviço acoplado, né? Então, de fato, é um estilo de moradia único que está sendo implantado por nós, e aí a aderência tem sido gigantesca até agora. Vamos começar a alugar no mês de junho o 4º empreendimento em Campinas, região excelente, e ao longo dos próximos meses, vários outros empreendimentos também passarão a locação, e eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um sucesso. Como eu te disse, essa divisão, em algum momento, ela pode ser que fique maior do que a divisão atual da MRV. Eu queria falar disso, Rafael. Esse mercado da Lugo, que são imóveis para locação, prontos para locação, é o multifamily americano, que dos ativos imobiliários nos Estados Unidos é o maior negócio de todos. É maior que logística, maior que prédio comercial, maior que shopping center, maior que todos. É o residencial para locação, que no Brasil é incipiente. Ou seja, já vieram muito fortes, né? Como eu te disse, fui visitar o empreendimento, é fora de série. E dá vontade de morar lá, porque está tudo prontinho, tem a pizzaria, tem a salão de festas, tem a sala de ginástica pronta, tem o armário do iFood para chegar comida, tem a segurança como tem que ser, a pessoa que atende cuida de todo o empreendimento, te ajuda em toda a parte de imóveis, é muito bacana. Você está vendo isso também, esse potencial do multifamily aqui no Brasil, e aí você fala um pouquinho da HS, que faz a mesma coisa lá nos Estados Unidos, né? Tá. O Ricardo, o potencial na minha cabeça ele é enorme. A gente precisa de alguns componentes. O primeiro componente é juros baixos. É o que a gente está vendo hoje, eventualmente a Selic caindo ainda um pouco mais. E a gente acha que a Selic vai ficar baixa por um bom período de tempo, né? E demografia. O Brasil, como eu te falei, são 1 milhão de famílias sendo formadas por ano, mais um déficit de 8 milhões, 7, 8 milhões de moradias. Então, um mercado gigantesco, um mercado que vai dobrar de tamanho. E aí vão ter modelos, vários modelos concorrendo entre si, e a MRV quer estar sempre
na vanguarda. Lançamos agora o consórcio também, uma divisão nova que nós anunciamos na semana passada. Então, é mais uma inovação da MRV. E eu não tenho nenhuma dúvida, o mercado de capitais brasileiro é cada vez mais maduro e ele será de suma importância para que esse mercado de multifamily no Brasil decole de vez. E o mercado americano, Ricardo, é um país, é 1,5 vezes maior do que o Brasil, são 330 milhões de habitantes, e por incrível que pareça, moradia talvez seja o maior problema da sociedade americana. É um país com renda per capita de $50 mil, mas em muitas cidades o preço do imóvel subiu mais do que a renda. Né? O American Workforce, a classe média americana, a renda dela está achatada, está crescendo muito pouco. Talvez seja a grande discussão social do momento, né? A classe alta americana ficando cada vez mais rica e a classe média americana com a renda achatada, com a planilha de despesa muito grande, a desigualdade aumentando, e moradia de fato virou um problema. E a HS, que foi comprada pela MRV em janeiro deste ano, ela foi fundada para isso, para atingir esse mercado, esse American Workforce. Isso dá uma renda per capita anual de entre 35 e 70 mil dólares, o mercado que a gente está atacando lá hoje na Flórida, mas estamos comprando terrenos também Geórgia, Texas e Carolina do Norte, tá? E o modelo mesmo da Lugo, né? A gente, empresa verticalizada, a gente compra o terreno, desenvolve, constrói, faz a locação, gera o ativo e depois vende para um fundo ou para um REIT. Aí esse mercado, como você disse, é um mercado gigantesco, extremamente maduro, né? Os juros americanos também caiu, né? 0,25. A gente acha também que pode haver uma compressão do cap rate de saída. Lá os indicadores são um pouquinho diferentes do Brasil. A gente faz um empreendimento com o yield on cost de 7% e vende a 5%. A gente acha que com o know-how da MRV pode haver uma expansão do yield on cost da HS. A gente quer chegar em 7,5%, eventualmente 8%. E a gente acha que o cap rate, obviamente depois que passar esse momento mais crítico da pandemia, o cap rate de saída, da reciclagem do ativo, pode ser que caia para 4,5%, 4%. Aí a margem bruta da transação é uma margem bruta explosiva, né? E a gente tem uma meta da HS, esse número é público, eu posso falar, chegar em 5 mil transações por ano, 5 mil apartamentos por ano, a um preço médio de 220 mil dólares. Então, a gente está falando aí de uma empresa, a MRV tem 92% da companhia, 93% da companhia, uma empresa de mais ou menos 5 a 5,5 bilhões de reais de venda, e a gente quer chegar nisso em 2025 ou 2026. Né? Então, a gente está muito animado, a gente acha que essas avenidas que a MRV tem atuado, né, no Brasil, de 2 a 4 mil reais no Minha Casa Minha Vida, depois a gente tem a linha Premium, a Lugo, também a Urba Mais, que é empresa de loteamento, e por fim agora a HS, e isso faz com que a gente tenha aí um horizonte de crescimento no mercado imobiliário muito promissor. A MRV você falou de time, nós temos um time muito experiente, muito qualificado. Recentemente a gente deu uma oxigenada no time, trouxemos pessoas de fora. Hoje são mais de 100 acionistas, nós temos mais de 100 colaboradores que são sócios da companhia. Então, o time para a gente é de suma importância. A empresa foi concebida dessa forma. Eu contei aquele caso que lá em 96 a gente fez o primeiro programa de stock option, né, e hoje já são mais de 100 executivos. Então, a MRV tem uma capacidade enorme. Estamos aí nos maiores países do mundo ocidental, trabalhando nesse nicho de mercado que é a classe média americana e classe média brasileira, com investimento em tecnologia em comum para o mercado. Sim. Mas tem muita coisa boa para a gente fazer pela frente, a gente está muito otimista. Muito bom, Rafael, interessantíssimo essa história do time. Imagine sendo que esses teus colaboradores, diretores, não tivessem reinvestido na empresa, estaria muito arrependido hoje em dia, com certeza. Ainda bem que todos reinvestiram, devem estar muito satisfeitos. Sérgio, Ricardo, vou te cortar um segundo. Na sexta a gente fez a nossa reunião de diretoria, que a gente faz 4 por ano. Sim. E o time MRV, AHS, Lugo e Urba participaram da reunião. Eram mais de 50 diretores.
Então, de fato, é um time extremamente qualificado, muito engajado, né, com uma conexão muito forte com a companhia, e só assim é possível, né, atuar em 160 e poucas cidades no Brasil, e mais 4 cidades americanas, vão entrar em outras 8 cidades americanas. Então, se não tiver um time altamente comprometido, o Sérgio usou o termo skin the game, não dá para tocar uma operação dessa complexidade num mercado que é extremamente complexo, que é o mercado de real estate. Ele é complexo no Brasil ainda mais, mas também é complexo lá fora, o mercado de fluxo muito longo. Então, nosso time faz muita diferença. Isso chama muita atenção, Rafael, porque não existe outra empresa, né, que eu conheça pelo menos, que tenha conseguido essa escala geográfica e agora internacional com sucesso. Né? Por isso que eu perguntei bastante da tua estratégia e da tua gestão, como é que funciona, é o skin on the game, e o recursos humanos foi a resposta objetiva que você deu, né? Foi muito interessante. Vamos para o futuro, temos mais 10 minutos. Passar para você a palavra, Sérgio, para falar sinteticamente o que está vendo do futuro, para depois passar de novo para o Rafael, e aí as considerações finais, tá? Vamos lá, Ricardo. Sobre o futuro, eu estou extremamente otimista. Eu acho que nós estamos num momento aqui na Log ímpar, né, por tudo que nós passamos recentemente. Em 2019, nós tivemos uma entrega recorde de portfólio, adicionamos 170 mil metros quadrados de ABL para dentro da companhia. Esse portfólio está refletindo agora nos índices financeiros nossos. Você vai ver o primeiro trimestre já refletindo essa entrega recorde, crescemos 22% do portfólio, né? Então, estou super animado, estamos um land bank de muita qualidade aí, uma carteira de cliente super envolvida com a companhia, e a gente tem virado uma one-stop shop para essa turma. É muito comum você ver clientes com 3, 4, 5 operações com a gente ao Brasil afora, e esse cliente que tem nos ditado o ritmo de crescimento, e o plano Todos por Um veio exatamente em linha disso, né? A nossa capacidade de fazer nos próximos 5 anos o que nós fizemos na primeira década da companhia, né? Agora, o aspecto pandemia, ela veio para impactar positivamente o setor de galpões, como eu falei mais cedo, né? Inclusive, nós estamos revisitando esses números. A gente acha que vai conseguir entregar um pouco mais, estamos exatamente finalizando isso, afinando o lápis, se a gente vai conseguir entregar 1,2, 1,3, 1,5 milhão de metros quadrados nos próximos 5 anos. Mas o fato que o e-commerce está crescendo de forma mais rápida, a gente tem sentido isso aqui, né? No mês de abril, nós fechamos várias operações para clientes da Log, para novas operações voltadas ao e-commerce, e nós vamos estar surfando um pouquinho nessa onda aí, à medida que esse market de varejo, do market share do e-commerce cresça no total do varejo. Então, estou super otimista, acho que nós estamos num plano agressivo de crescimento e um momento interessante de balanço aí para suportar esse crescimento. Muito bom. Dá para ver o seguinte, né, Sérgio, que vocês, quem puder, entra no site de vocês, que é o Log CP, né, que tem ali alguns empreendimentos, dá para ver claramente o padrão de qualidade de vocês, a diversidade que estão no Brasil inteiro, né? O mercado agora que está com só 5% ainda do e-commerce, deve aumentar bastante isso com o Amazon chegando no Brasil com mais força e as locais também crescendo como estão. Esse Covid veio para acelerar mais ainda esse negócio de comprar no e-commerce, né? E esses parceiros que vocês têm estão muito sólidos, dirigindo o crescimento de vocês já com o imóvel locado, né? Então, você sai um pouco da especulação, já entra para a encomenda. Então, parabéns aí tanto pela estratégia quanto por fazer a coisa acontecer, né? E Rafael, voltando para você, o futuro, como é que você está vendo aí? O que está acontecendo com vocês para o futuro? Ricardo, acho que é o que a gente falou durante esses últimos minutos, né? Nosso mercado, por demografia, por uma expectativa de juros baixos, por uma expectativa de retomada de crescimento econômico, ele está dado que vai ser muito maior do que foi, inclusive, nos anos áureos do setor. Em 2013, 2014, esse mercado como um todo foi um mercado de 700 mil unidades por ano, e eu não tenho nenhuma dúvida que será um mercado de mais de 1 milhão de unidades por ano. É um mercado que vai passar por muitas transformações. Eu citei aqui o exemplo da Lugo, essa mudança no modelo mental do comprador, de talvez ser mais asset light, né? E a gente está preparado para qualquer que seja o modelo de moradia. E, como o Sérgio usou o termo one-stop shop, MRV, nesse ecossistema de moradia. Então, o cliente ele entra na nossa plataforma comprando seu primeiro imóvel,
com uma renda um pouco menor, e ao longo da sua jornada de vida, ele continua transacionando dentro da plataforma, não só para incrementar a sua própria moradia, ou para adquirir uma nova moradia dentro da plataforma MRV, como eu citei. Ele vai do Minha Casa Minha Vida, vai para um produto premium, de um produto premium ele vai para um produto da Lugo, de um produto da Lugo ele pode ir para um produto da Urba. Então, oferecer essas múltiplas possibilidades de moradia, com fundings distintos, com atuação nacional, né, com histórico de entrega como o nosso, aí eu, sem falsa soberba, eu acho que a MRV tem, de fato, tanto um passado como um presente, como um futuro muito bacana. Tem muita coisa para a gente fazer pela frente, continuar crescendo. A gente tem um projeto que é o MRV 60 mil, que é fazer 60 mil unidades por ano, e mais um projeto da Urba, que é vender 10 mil lotes por ano, né? Então, a gente está falando em mais 70 mil famílias por ano serão adicionadas à nossa plataforma de habitação, que hoje já somam, né, o número de unidades lançadas são 500 mil unidades lançadas durante esses 40 anos, e a gente espera que em breve, 2023, 2024, a gente possa estar adicionando mais 70 mil famílias, né, ou se a gente imaginar que moram 3 pessoas por residência em média, estamos falando de mais de 200 mil pessoas vão estar entrando na nossa plataforma todos os anos, né? Mais os 5 mil famílias americanas na plataforma da HS. Então, acho que é um motivo, isso nos dá muito orgulho, mas, por outro lado, também é um desafio enorme, né? Como você disse, não tem nenhuma empresa no mundo ocidental fazendo algo dessa magnitude, né? A gente vê isso na China, empresas fazendo números maiores, mas a China a gente fala que não é desse mundo, né? Lá a gente vê empreendimentos de 30 mil unidades, tem uma ingerência completamente grande diferente. Lá. Lá é um outro mundo, né? Mas se a gente pensar no planeta Terra ex-China, esse projeto nosso, a gente ainda não viu, a gente não vê paralelo sendo feito em nenhum lugar do mundo. Então tem que ter muito trabalho pela frente, muito suor, mas eu acho que as condições postas e essa evolução da nação brasileira, recuperação do crescimento, o desemprego caindo em algum momento, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos conseguir entregar muita coisa, muitos números bacanas nos anos vindouros. Né? Legal, muito otimismo, né, Rafa? Deixar agora, a última palavra será sua, Rafael. Queria depois que desse algum segredo, o que faz dar certo uma empresa no meio de um mar de empresas que, né, não conseguiram sobreviver, muito menos crescer como vocês cresceram. A microgestão, onde é que está a cola que faz funcionar essa estratégia tão bonita, que muitas também tiveram, mas não tiveram o sucesso que tiveram. Então vai pensando aí numa resposta, passar aqui para o Sérgio, passar as considerações finais. A resposta eu já tenho, Ricardo. Eu não preciso pensar. Então tá bom, então segura um minutinho que esse é o final, é a cereja do bolo. Sérgio, para você, que bom, melhor assim. Para você, Sérgio, tuas considerações finais, teu recado final para o nosso público aqui, por favor. Bom, Ricardo, obrigado aí pelo espaço, é sempre bom poder falar um pouquinho sobre a Log aí, principalmente para um público qualificado como o seu. Queria finalizar com a palavra de otimismo. Então, no momento, apesar de a gente estar passando um momento conturbado, né, nós vamos tirar proveito disso. O setor de galpões de logística do Brasil vai sair mais forte, e a Log também, principalmente pela essa atuação nacional que a gente tem. Então, um momento interessante para a Log, vamos continuar crescendo aí, e talvez até crescer um pouco mais do que a gente planejava antes dessa pandemia, exatamente pela essa demanda crescente que a gente tem visto. Era isso aí, obrigado pelo espaço e até a próxima, né? Sensacional, Sérgio. Parabéns pela carreira, pela empresa, né, que vocês estão dirigindo aí. A empresa está maravilhosa. Dá gosto de ver toda essa estrutura que vocês montaram, com esses parques maravilhosos aí. Muito sucesso para você aí no presente e no futuro, tá bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado. Rafa, conte para a gente aqui, Rafael, o que faz a cola para esse time de pessoas, esse recursos humanos está tão ligado e conseguir construir tantas empresas de sucesso no Brasil e agora fora do Brasil? O Ricardo, você adiantou minha resposta. Em real estate, a gente fala que são 3 palavrinhas importantes: location, location e location. Sim. No nosso caso, a gente fala que as 3 palavrinhas: people, people, people. Pô, que então, legal. Essa é a resposta. Acho que a MRV só conseguiu chegar nesse patamar
Nós temos um time de pessoas do bem, pessoas éticas, qualificadas, engajadas, que de fato tem uma conexão muito forte com a companhia. Então, o nível de cumplicidade do time, de empreendedorismo, e essa cola, acho que você usou o termo correto, né? Essa cola que nós temos dentro da companhia é nosso grande diferencial. Então, e como que você seleciona, e como é que você seleciona e retém? Porque essa é a dúvida, para ver um bom time é isso. Como é que você seleciona o time? Como é que você retém o time desse? Ô, Ricardo, acho que o primeiro aspecto que a gente fala lá dentro tem que ser gente com G maiúsculo. Né? Tem que ser um time de pessoas do bem, isso é algo que a gente não abre mão. Né? Quando você tem um time do bem, uma empresa com um propósito bacana, né? Uma empresa trabalhadora, uma empresa simples, acho que essa cola é formada, mas é claro que tem que ter também o reconhecimento, né? E eu te citei um dado aqui, hoje são mais de 100 acionistas na companhia, e eu me lembro que no IPO de 2007, muitos deles que compraram a ação lá em 96, no IPO deram a porrada, ficaram ricos, alguns muito ricos, e nenhum saiu da companhia. Alguns começaram a sair da companhia no ano passado por idade, né? Um diretor nosso aposentou com 40 anos de idade, 40 anos de MRV, um segundo aposentou porque ele já estava com 73 anos, então ele achou que era hora de dar uma desacelerada. E então a gente tem de fato um time com muita conexão, um time muito engajado, mas tem que ter esse reconhecimento, essa recompensa. E eu acho que esse dado é um dado muito bacana. São mais de 100 sócios que têm um amor muito grande pela companhia. Eu acho que o resto é consequência. A gente fala, estratégia, investimento digital, produto correto, atuar nesse monte de cidade sem perder a qualidade. É gente. No fundo é gente. Você tendo as pessoas qualificadas, engajadas, o resto vem a reboque. Né? Então, são essas 3 palavrinhas. People, com cola. Emocionante, Rafael. Muito bem colocado. Foi uma aula, né? Meus parabéns para você, para tua família, para o teu pai, toda a equipe de vocês. Vocês dão um exemplo. Competir com vocês é muito difícil porque vocês estão presentes. A coisa acontece rápido, né? A velocidade de resposta que vocês têm é muito grande. O atendimento ao cliente é uma coisa fora do comum, né? E a qualidade de construção também. Dá para ver que, como diz minha esposa jornalista aqui, a fruta não cai longe do pé, né? Vem da família, vem desses valores que vocês têm das pessoas, né? E trocar a localização por pessoas, acho que é o que explica uma coisa que ninguém conseguiu fazer e vocês estão conseguindo fazer com um desempenho fora do comum. Nossos parabéns e muito obrigado pela presença. Ricardo, obrigado pela delicadeza, pelas palavras. Acho que não é isso tudo, mas a gente tenta acertar. Você falou daí de pessoas, isso... meu pai, quando fundou a empresa, sempre foi um valor muito importante para ele, e eu me tornei CEO da companhia há 6 anos atrás, e é claro que a gente tem que pegar os valores da companhia, a essência da empresa, e manter, de fato, com que a empresa fosse diferente, e isso tanto para mim como para o Eduardo Fischer, que é o nosso outro co-CEO, e a diretoria da empresa também, a gente procura preservar essa nossa essência. Né? O Rubens, ele é nosso chairman, ele é um executivo chairman, continua batendo ponto todo dia lá na empresa e é um grande guru para a gente. Né? Ele é uma figura emblemática dentro da empresa e a gente faz uma dobradinha. Não, na verdade, como somos eu e ele, Eduardo, é um triângulo muito bacana, a gente troca muita experiência e muita estratégia a gente faz em conjunto e tem funcionado muito bem. A gente está muito feliz aí com o que o nosso time tem entregado nos anos no passado, né? E com esse desempenho também muito bacana nessa crise sanitária séria. Claro que a gente fica muito preocupado, né? Saúde é o principal, mas a garra do nosso time e esses projetos também no futuro, a gente tem muita coisa bacana para a gente colocar para rodar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, com o time que nós temos, nós vamos dar conta. E estou aí à disposição. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer falar com você. Obrigado também pelos nossos ouvintes e tendo mais disponibilidade, a gente marca um novo bate-papo. Espero que já com o Covid debelado, sem esse momento um pouco só de coisa boa.
Boa, muito bom. Já tem um convite que é no ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, conta a história das grandes empresas, das grandes personalidades, passado, presente e futuro. Já está o convite feito. Agradecer a você, ao Leonardo. Vamos marcar, sim. Vamos marcar, obrigado. Leonardo Correia, teu vice-chairman, conselheiro, que foi quem fez a ligação, pelo Carlos Vaz, que é do Multifamily de Dallas, que foi a pessoa que também recebeu vocês lá em Dallas para mostrar o que ele fazia. Foi entrevistado nosso no passado recente, uma pessoa sensacional. O Leonardo Gonçalves, da Log, que também fez aqui o meio de campo. Muito obrigado. Grande abraço, Rafael. Até a próxima. Um abraço, Ricardo. Boa tarde a todos e muita saúde para todo mundo. Muita saúde. E deixar aqui os recados finais para você que está nos assistindo aqui. O ConstruCast, acabamos de convidar ele para falar um pouco mais aí da parte da família, da MRV e tudo isso no podcast, que será retomado, esperamos que em breve, né? Já temos alguns convidados aí que estão esperando desde o começo da pandemia, a gente resolveu suspender pelo momento, né? Atendendo a um momento tão sensível aí. A gente deve voltar em breve, está indo super bem o podcast, hoje é um dos melhores ranqueados aí em geral, do mercado imobiliário, parece que é um dos melhores também, ou se não o melhor. As pessoas que fazem esse podcast, tanto os entrevistadores, que é a OLX e a Cashme, com o Dajan da OLX e o nosso amigo Juliano da Cashme, são sensacionais, e os entrevistados também é uma seleção que é imperdível. Então, entre em qualquer plataforma do podcast, ConstruCast. Deixar também o nosso curso, Lucre com Imóveis, que é o livro que escrevemos, que está aí na plataforma do Infomoney, tanto o e-book quanto o curso. O curso são 10 horas, que conta toda a parte do ciclo, as coisas que podem acontecer, mais de 30 tipos de negócios diferentes, e que lá tem uma frase que é marcante, que é espere o inesperado, né? Que de fato acontece, como disse agora o Rafael Menin, as crises acontecem a cada 4 anos, ninguém sabe quando vai vir, de onde vem, ela aparece, e os preparados sobrevivem, os que estiverem muito alavancados somem do mercado. Então, se eduque, busque mais informações lá e participe conosco aí nas nossas redes sociais todas. Deixamos aqui um grande abraço a você, um agradecimento ao Infomoney, à MRV, ao Log, ao Lugo e a todas as empresas que fizeram parte aqui dessas entrevistas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima daqui a 15 dias. Tchau, tchau.